Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula nossa. Primeiramente, começo pedindo desculpas de não ter gravado uma aula na semana passada, mas eu estava com uma gripe, estava tossindo muito, espirrando, então achei que era melhor não gravar, porque senão o vídeo ia ficar um pouco comprometido. Então, o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou gravar duas aulas, né, para a gente não se atrasar, né? A gente não pode se atrasar, tá logo aí já a inscrição para o Teclog, então a gente precisa aí dar um andamento aí nessas atividades aí para a gente ir logo já para a mão na massa. Hoje eu vou falar de uma coisa super importante, que é sobre referências, né? Eu tenho falado para vocês já no módulo um, falei agora no módulo 2 eu já repeti, que a alma do nosso trabalho, a alma da nossa pesquisa, ela é a citação e a referência, né? Se eu não fizer citação e referência, eu posso estar cometendo plágio, né? Não posso entrar nessa questão do plágio, porque todo material que eu pegar de outra pessoa, de um outro autor, uma ideia, uma frase, mesmo que ela seja modificada, e eu não citar o nome, e eu não citar a fonte, eu vou estar caindo no crime de plágio. Então, hoje, eu já dei uma aula sobre citações para vocês no módulo um e eu fiquei devendo a aula de referências que eu falei que eu ia dar no módulo 2 mais próximo da gente estar escrevendo o artigo. Eu espero que vocês já estejam pesquisando aí os temas de vocês, eu espero que vocês já estejam dando andamento, né? Eu preciso formalizar aquela lista de alunos que estão realmente assistindo essa aula e preciso formalizar também os temas, né? De quem já escolheu o tema, de quem já montou dupla, né? De quem já viu o site do Pateclog, quem já está por dentro aí de tudo que vai acontecer, de tudo que vai fazer. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela e mostrando para vocês como que a gente vai achar esse site chamado More, né, que é um site muito importante, que é um site que nos traz aí importantes revelações sobre a escrita acadêmica. Eu vou passar aqui agora para o... É o meu e-mail aberto, vocês estão vendo meu e-mail? É, eu vou entrar com o Google, né? Então, vocês vão entrar lá no Google, e lá no Google, vocês vão digitar More. Ele é muito conhecido, então, logo o primeiro que aparecer na busca já vai ser o programinha, já vai ser o site que vocês têm que entrar, que é esse aqui, ó. Para adicionar referência do More, o seu trabalho acadêmico, basta inserir More, mecanismos online. Blá, blá. Então, esse aqui é o site do More que a gente vai entrar, que é onde a gente vai realizar. Alguns alunos que estão fazendo aula aqui comigo já sabem mexer no More, né? Já fizeram referências no More e tal, mas eu vou reforçar, vou dar uma aula bem detalhada hoje. Se não der tempo de dar numa aula só, eu continuo na próxima aula, né? Então, vamos lá. A gente abre o More. Então, ó, percebam que a gente tem lá, é muito fácil, o endereço mor.ufsc.br, porque ele foi feito na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E esse programa aí, foi desenvolvido aí por um aluno de ADS pela bibliotecária. Então, esse programa ele é muito importante. Então, aqui é a cara dele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui e cadastrar o usuário, né? Então, é uma fichinha muito simples. Vocês vão colocar o nome, o e-mail, qual é o nome que vocês querem que chame no login de vocês, qual é o seu grau de instrução, né? Vai abrir aqui algumas opções, a instituição onde vocês estudam, qual curso que vocês sabem, uma senha, né? E aí vocês vão salvar dados. Eu vou cancelar porque eu já tenho, né, o meu login. Então, eu vou fazer o meu login, meu usuário e minha senha, e vou fazer o login. Vocês vão ver já que eu vou aparecer, ó, logado como Gisele Esteves Prado. Por que que é importante que a gente faça esse login? Porque todas as referências que vocês fizerem, a partir do momento que vocês estiverem logados, elas ficam guardadas em um banco de dados, né? E isso é bastante importante, porque às vezes você vai fazer uma referência que é recorrente, que você usa muito e tal, ela já está lá pronta, vocês só precisam copiar e colar. Então, ela já está aqui, né? Vou fechar esse meu padrinho aqui. Então, já está aqui no site, né? Então, vocês percebem que ele tem uma barra superior e uma barra lateral que repete as mesmas coisas que a gente tem na barra superior, a gente vai repetir aqui na barra lateral. Antes da gente entrar na questão do more, eu vou mostrar para vocês
uma aulinha, né? Vou mostrar aí uma aula com algumas dicas e depois a gente vai lá para o Mor para ver a parte prática. Eu só queria que vocês abrissem, vissem a cara dele. Então, agora eu vou mostrar para vocês essa aula, que é uma aula importante, né? Que é uma aula que vai falar sobre. No nosso curso de escrita acadêmica, a gente vai falar sobre dicas e referências. Eu vou dar algumas dicas, né, para quem está fazendo trabalho acadêmico, e vou falar aí das referências na questão teórica, porque depois eu vou deixar essa aula salva para vocês lá no material de aulas no Teams. Eu vou deixar lá, essa aqui é a nossa aula 3, né? Então, vamos começar falando, né, sobre as dicas, né? Então, uma dica é sempre salvar o seu artigo com o seu nome completo. Eu já falei sobre isso com vocês, né? Que quando a gente salva o arquivo com o nosso nome, ele fica mais fácil de identificar. O nosso orientador identifica de uma forma mais fácil, o nosso professor, se for um trabalho que eu estiver mandando, mesmo que for um trabalho que eu esteja postando pelo Teams, né? Se eu salvo com o meu nome ou com o nome do meu grupo e tal, fica mais fácil de ser identificado, né? Porque às vezes você dá um trabalho e vem 200 trabalhos salvos com o mesmo nome, que é o nome da matéria ou o nome do trabalho. E se for salvo com o seu nome ou com o nome do seu grupo, eu sempre nomeio os meus grupos, né? Fica mais fácil do professor visualizar, né? Então, toda vez que você fizer também uma versão nova do seu trabalho, você joga a antiga fora, tá? Por quê? Porque você corre o risco, às vezes, de mandar arquivo errado para o seu orientador ou até mesmo para o congresso. E eu já vi isso acontecer, tá, gente? Eu já vi isso, não é raro de acontecer. Isso pode acontecer, sim. Então, fica aquela coisa, né? Artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 3b revisado à tarde, artigo 3c revisado à tarde, começo da noite, artigo 4, artigo 5, artigo 5a, artigo 5b, esse é o definitivo, artigo esse é o que vale, artigo agora vai. Gente, não dá para a gente ter tudo isso guardado numa pasta porque acaba que a gente vai confundir, vai chegar uma hora que a gente vai confundir. Então, toda vez que você tiver uma versão nova ou que o seu orientador te devolver uma versão corrigida, você apaga ou salva em outra pasta, né? Você nomeia uma pasta de lixo, sei lá o quê, e salva em outra pasta, se você não quer perder. Mas eu aconselho sempre a jogar fora quando você tem um novo, jogar o velho fora, né? Então, mantenha sempre um arquivo onde você vai salvar todos os dados do material que você utilizou para fazer o trabalho, e vocês vão ver o quanto isso é importante na hora que eu estiver lá no MOR, que a gente estiver fazendo as nossas referências lá no MOR, você vai precisar de todos os dados de todos os trabalhos que você acessou, que você usou como fonte de pesquisa. Então, você ter um arquivo onde você vai salvar os links, ou você vai salvar os dados ou uma pasta onde você tem os arquivos, tudo mais, é sempre muito importante, tá? Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você colocar lá as suas referências, né? Citações e referências. Então, eu não posso, vocês sabem disso já, independentemente de qualquer coisa, vocês sabem que só na introdução e nas considerações finais que vocês não precisam usar a citação. Do resto, o trabalho todo, todas as sessões do trabalho têm que ter citações em todos os parágrafos. Sim, em todos os parágrafos. Ah, professora, vai ficar repetindo conforme fulano, conforme Beltrano? Você vai mudando, né? Você vai alterando, vai renovando aí os termos, mas você precisa sim colocar em todos os parágrafos uma citação que é para você saber de onde você tirou aquela informação e para o seu leitor, principalmente o seu leitor saber, e também essa citação vai estar casada lá com a referência. Então, se você colocou assim, de acordo com fontes 2002, você vai procurar lá nas referências o fontes. Por quê? Porque você vai querer saber qual foi a obra dele que foi consultada por aquele trabalho, até para uma futura pesquisa de um leitor ou de uma pessoa que esteja lá lendo o seu trabalho. Outra dica importante, né, é para os livros, né? Eu usei livro para fazer a minha citação. Então, o que que eu tenho que anotar desse livro? Eu tenho que anotar o título, o subtítulo, o nome completo dos autores, o ano em que ele foi publicado, qual é a editora, qual é a cidade onde fica a editora, qual é o número de páginas do livro e qual é a edição. Isso para se eu usei um livro, tá? No todo, eu posso usar um livro no todo, eu posso usar só um capítulo de um livro, né? E a gente vai aprender as duas formas de fazer referência como que é.
para artigos científicos, eu entrei lá no Google Acadêmico, eu entrei lá na Cielo e peguei um artigo acadêmico de alguém que escreveu um artigo lá numa faculdade do Nordeste, ou numa faculdade do Rio de Janeiro, ou numa faculdade mesmo de São Paulo, escreveu um artigo e está lá. Né, no Google Acadêmico, eu achei aquele artigo na íntegra. E aí eu achei que as informações daquele autor foram muito pertinentes. Então, eu estou pegando um artigo científico que foi publicado em alguma revista acadêmica, né? Ele foi publicado ou numa revista acadêmica ou num congresso, né? E aí eu tenho que identificar em qual dos dois lugares é que ele foi publicado, e a gente vai ver também onde a gente identifica isso. E aí eu tenho que anotar o título e o subtítulo do artigo, se tiver subtítulo, o nome completo de todos os autores, o título da revista ou do congresso em que aquele artigo foi publicado, em qual cidade que a revista está, que é editada, ou em qual cidade que foi o congresso, qual o número do capítulo do artigo, qual é o número do volume, qual é a periodicidade, se for uma revista, qual é a periodicidade, ela é mensal, ela é bimestral, ela é semestral, qual é o número de páginas do artigo, né? Ele tem 12 páginas, 13 páginas, 15 páginas, né? Qual foi a data de publicação do artigo, mês e ano, e se o artigo estiver disponível online, a gente tem que copiar o link e a data de acesso do artigo, tá? Então, para fazer citações de artigos, a gente tem que anotar todas essas informações. Depois, outra dica, né, é que eu tenho que anotar também quando eu entro num site, seja ele do governo, seja ele um site independente, seja ele um site de uma empresa, seja o site que for, eu tenho que anotar o link exato de onde eu estou tirando aquela informação. Um site tem várias páginas, e essas páginas, conforme eu vou mudando de assunto, o link vai mudando também. Então, eu tenho que ter o link exato que vai dar exatamente onde está a informação que eu estou pondo no meu artigo. Então, eu tenho que anotar o link, o nome do site ou a quem ele pertence, né? Se ele é um site do governo, a chamada sempre vai ser Brasil. Se ele é um site independente, por exemplo, é um site da Maersk, né? Então, eu ponho lá, site da Maersk, eu ponho Maersk, vírgula, blá, 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 né? O título, né, da parte do trabalho que eu retirei do site, o autor, se tiver um autor, senão ele vai ser só o nome do site mesmo, e a data completa de quando eu acessei esse link. Então, isso é importante tudo eu guardar de quando eu acesso sites. Outra dica, né? Posso também estar lá passeando no Google Acadêmico, e eu encontro uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, ou mesmo um TCC que já foi feito dentro do mesmo tema, né, que eu estou escrevendo o meu artigo. Estou colocando lá, dentro daquele mesmo tema, eu achei uma dissertação, né? Já vimos qual é a diferença entre tese e dissertação, né? Tese é de doutorado, dissertação é de mestrado, e TCC é de graduação ou pós-graduação. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que anotar o título e o subtítulo, se tiver, o nome dos autores, o local onde aquele trabalho foi apresentado, qual é o tipo? Se é uma tese, uma dissertação, uma monografia, um TCC? Qual é o número de folhas que tem aquele trabalho? Qual é o nome da instituição onde aquele trabalho foi feito? Em que ano que ele foi entregue? Qual é o curso que ele foi apresentado? A qual departamento? Que às vezes um curso pertence a um departamento em algumas faculdades. E se o trabalho estiver online, eu vou guardar também o link e a data do acesso que eu olhei esse trabalho online. Outra dica importante é para revistas. Quando eu digo revista, gente, eu não estou falando da revista Capricho, da revista Contigo, da revista Veja. Posso também estar falando delas, mas principalmente eu estou falando de revistas acadêmicas, tá? Então, para revistas acadêmicas, que são revistas publicadas por faculdades, né? Então, as faculdades, universidades sempre têm uma revista acadêmica. Nós, na FATEC de Santos, temos uma revista acadêmica. A FATEC de São Paulo tem uma revista acadêmica, a FATEC da Praia Grande tem uma revista acadêmica. Então, essas revistas, né, elas têm uma numeração específica, elas têm um ISBN, né, elas têm uma periodicidade também, ela pode ser mensal, ela pode ser bimestral. Geralmente, ou normalmente, elas são semestrais, as revistas acadêmicas, né? Algumas são quadrimestrais. Então, o que que eu preciso ter dessa revista? O nome da revista, o local onde ela é publicada. Se ela é publicada na Universidade Federal do Ceará, ela é publicada no Ceará. Né? Qual é a editora? Normalmente, a editora é a própria faculdade, ou se a faculdade tem uma editora, é a editora da faculdade. Qual é a data em que é a publicação? Qual é a periodicidade, né? Se a revista é publicada trimestral, quadrimestral, semestral, etc.
Se a revista estiver online, eu também tenho que guardar o link e a data de acesso do mesmo. Normalmente, né, essas revistas hoje já estão todas online, né, porque a gente hoje trabalha tudo já com material online. Então, a gente vai preencher os dados da revista e depois os dados do site onde ela está hospedada. Para jornais, né? Ah, eu acessei o jornal, O Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Diário Popular, né? Notícias Populares ou etc, né? Vários jornais aí, jornais de alguma cidade, né? Correio Brasiliense, o Globo, sei lá, qualquer jornal, a Tribuna, como é aqui na Baixada, né? Então, para qualquer matéria retirada de jornal, mesmo que seja online, né? Eu vou ter que ter o nome do jornal, o local onde ele é publicado, qual é a data completa de publicação. E se o jornal estiver online, eu também tenho que guardar o link e a data de acesso. Percebam que sempre eu tenho que guardar o link e a data de acesso, porque isso vai ser pedido lá no MOR para vocês preencherem as referências. Outra dica também é sobre leis, né? O que que eu preciso guardar quando eu cito uma lei? Digamos que lá no meu trabalho eu estou colocando lá de acordo com a PNRS, né? Que é uma lei de tal número, tal ano, tá? Vide anexo. Muitas pessoas colocam, quando trabalham um trabalho longo, eles colocam as legislações anexas, né? Colocam a lei anexa. Agora, quando você só cita uma lei, eu tenho que guardar os dados dessa lei para depois eu poder fazer a referência dela, né? Então, eu tenho que saber qual é a jurisdição e cabeçalho. A gente vai abrir uma lei, eu vou mostrar para vocês o que que é o cabeçalho, né? Se é uma norma, qual é o tipo da legislação, se é lei, decreto, né? Qual é o número, qual a data da legislação, qual é o título da publicação e o local da publicação. Sempre que eu pegar uma lei, gente, eu tenho que pegar direto daquela oficial, né? Do site do governo mesmo. Não vou ficar pegando legislação em sites de terceiros, né? Eu sempre falo isso. Vai lá, gente, vai no foco, vai na primeira, né? Na citação primária, né? Você não precisa ficar indo nos terceiros, né? Vai direto. Se alguém citou uma coisa que estava em algum lugar, vai em algum lugar, não cita o cara, né? Cita, vai direto na fonte correta. Também, se a lei estiver online, eu vou, claro, todas as leis estão online, eu vou ter que guardar o link e a data de acesso também da lei. Outra dica importante é para vídeos e filmes, né? Quando eu usar um vídeo, quando eu usar um filme, eu usei um vídeo do YouTube, por exemplo. Algumas informações eu vou ter, se for um vídeo informal, se for um vídeo como esse aqui que nós estamos gravando e tal, algumas informações eu tenho, né? Mas outras eu não botei, por exemplo, um vídeo do YouTube, eu não botei nome do diretor, né? O diretor sou eu mesma que vou lá, me dirijo, me programo, me faço e tudo mais. Mas se você pegou um filme, por exemplo, você pegou lá um filme de guerra, um filme sei lá, vamos pegar agora para fazer uma propaganda aí da Fernanda Torres, eu pego Ainda Estou Aqui, né? E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar o nome do filme, quem é o diretor, o local da cidade onde ele foi produzido ou gravado, quem é a produtora, o ano, a duração em minutos, e se ele estiver online, guardar o link e a data de acesso. Olha só. Algumas dessas informações vocês não vão conseguir. Então, a gente acessa nesse momento alguns outros sites que trazem informações de filmes, como o IMDb. Né? O IMDb é um site que traz essas informações todas a respeito de qualquer filme que você vá pesquisar. Para slides, né? Usei o slide de algum professor, ou usei o slide que eu peguei lá no SlideShare, né? Eu tenho, às vezes, tem o SlideShare, que é um site de slides, né? Então, eu tenho que colocar o autor, né? O título do slide, o local, o produtor, selecionar se ele é sonoro, o ano, o número de slides, se ele estiver online também, guardar o link e a data de acesso. Todas essas dicas que eu estou dando para vocês, eu vou ensinar uma a uma como fazer no MOR, tá? Porque todas elas podem aparecer. Autorizações, essa é uma dica muito importante, né? Se você for colocar a foto de alguém no seu trabalho, no seu artigo, no seu TCC, né? Se você for colocar a foto e citar essa pessoa, você tem que ter uma autorização para a publicação da imagem, porque existe uma coisa direito chamado direito de imagem. Então, essa pessoa tem que te dar uma autorização por escrito para que você possa publicar a foto dela, né? A imagem dela vai estar aparecendo aí no seu trabalho.
Entrevista, se eu entrevistei o dono de uma empresa, se eu entrevistei uma pessoa qualquer aí para pôr na internet, eu vou divulgar esse vídeo, né? Eu também preciso ter uma autorização por escrito para divulgação de dados, né? Dessa pessoa. Divulgação de dados de empresas, esse é o mais complicado, tá, gente? O que tiver na internet, beleza, vocês podem usar tudo. Entrei lá, vamos supor, a Natura. Eu entrei no site da Natura, toda a informação que a Natura publicou na internet, ela pode ser usada em qualquer trabalho, desde que eu cite que aquela informação foi retirada do site oficial da Natura. Mas, se eu vou lá na Natura, entrevisto um diretor ou um coordenador e ele me dá alguma informação que possa ser considerada como uma informação interna, uma informação protegida por direitos de sigilo e tudo mais, para publicar esse dado, seja ele número, seja ele um gráfico, seja ele um dado em dinheiro, a gente precisa ter a autorização por escrito pelo responsável, né, para que eu possa divulgar os dados. Então, o cara vai lá, eu faço uma entrevista com ele, um diretor, e eu falo assim para ele: isso que o senhor está falando aí, esses dados que o senhor está me dando, eu posso pôr no meu trabalho? Ele vai falar para você: pode sim, tranquilo. Aí você fala assim: então, por favor, eu vou redigir uma autorização rapidinho, o senhor assina para mim, me autorizando a divulgação desses dados. Ah, não precisa, precisa sim, porque amanhã ou depois eu posso ser acusado de espionagem industrial, por exemplo. Né? Então, eu não posso divulgar o dado de nenhuma empresa, dados aqueles que não são públicos, sem ter uma autorização por escrito. Se eu não tiver uma autorização por escrito e eu ainda assim quiser falar da empresa, então eu não vou citar o nome da empresa, eu vou pôr um nome fantasia, né, para substituir a empresa X, a empresa Y, e não vou pôr o nome dela verdadeiro, né? Muito bem, agora a gente vai falar das referências no site More, né? Como que a gente começa aí essas referências. Então, primeiramente, né? O More é uma ferramenta gratuita, né? É uma ferramenta que está lá. Já entrei no site para vocês verem a carinha do site. Ele é uma ferramenta gratuita, você pode entrar, se cadastrar. Você vai usar gratuitamente, ele é totalmente baseado. Ele ainda está com a 6023/2002, porque ele ainda não foi atualizado para de 2023, mas eles estão atualizando, né? Ela é, ela foi desenvolvida pela Maria Bernadette Martins Alves, que ela é a bibliotecária, e por Leandro Luiz Mendes, que é um analista de sistema, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Por isso que ele é o FSC, e ele está lá disponível para todo mundo. A gente tem que ter um pouco de paciência com o Mora em alguns momentos, porque às vezes ele fica fora do ar. Por quê? Porque ele é acessado pelo Brasil inteiro, gente. O Mora, ele é muito famoso. Então, tem momentos em que ele está sobrecarregado, principalmente em finais de semestre, quando são entregues os TCCs, quando são entregues os artigos, etc. Então, tem momentos em que o MOR está fora do ar. Eu gosto muito de usar o MOR de madrugada, porque de madrugada pouquíssima gente está usando, então ele está sempre no ar. Mas não se preocupem, porque se ele estiver fora do ar, ele volta rapidamente, tá? Então, para confecções lá no MOR, eu vou ter que ter todas as informações da obra, conforme eu já falei anteriormente, né? O número de páginas, editores e tudo mais. Então, essa daqui é a página inicial do MOR, né? Hoje a página inicial já está um pouco diferente, né? Como a gente viu aqui. Deixa eu mostrar aqui. Né? A página inicial do Mora agora está com essa cara aqui, por quê? Porque a norma 10.520 teve uma alteração em 2023, que é uma alteração nas citações, tá? E por causa disso, eles estão, então, ainda ele está atualizado de acordo, hoje ele já não está mais com a de 2002, já está com a 6023 de 2018, e ele está sendo atualizado para essa 10.520, que é das citações. Mas a cara inicial do Mora é essa, né? Então, vocês veem aqui uma barra superior, onde tem todas as ferramentas, né, as coisas que eu vou, os tipos de citações que eu vou fazer a referência, né? Eu tenho a minha conta, estou logada, então eu posso gerenciar as minhas referências. Aqui nesse gerenciar referências, ele vai trazer para mim todas as referências que eu já fiz, né? Desde o primeiro dia em que eu entrei, então ele tem aqui todas as minhas referências, essas referências foram todas feitas, vocês notam que algumas repetem, porque eu acabei fazendo de novo, né? Então eu preciso dar uma limpada nela, mas eu nunca tenho tempo de fazer essa limpeza para tirar os que estão duplicados, né? Então,
Aqui eu tenho, ainda dentro da minha conta, eu posso criar e editar algumas coleções. Então, se eu sou uma pessoa que quero fazer tudo separadinho, então eu vou colocar lá coleção de referências de logística, coleção de referências de medicina, coleção de referências de leis. Então, eu posso fazer coleções também. Aqui tem um lugar de ajuda, onde ele responde algumas perguntas. Aqui tem os links úteis, né? Contato. E esse lugar aqui que é o tutorial. Então, se você tiver alguma dúvida de como preencher alguma coisa dentro do More, né? Ele te traz um tutorial, né? Ele pode dizer aí, por exemplo, eu não sei como é que eu preencho para fazer citação de livro. Você clica aqui e ele vai te mostrar como que é a página e as coisas que você vai ter que preencher para fazer uma citação de livro, uma referência de livro, tá? Então, esse é a cara do More hoje, né? Então, ele mudou um pouquinho, ele já não está mais na NBR de 2002, ele agora está na NBR de 2018, mas ele continua a mesma referência, a mesma ferramenta boa para se utilizar para fazer as referências, né? Então, aqui em cima a gente tem o, o endereço do site, né? Para onde eu tenho que ir quando eu quero entrar no site, né? Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é cadastrar o usuário, né? Para cadastrar o usuário, a gente vem aqui, ele vai abrir essa página para mim, e aí eu vou fazer o cadastro do usuário, vou colocar nome completo, o meu e-mail, qual vai ser o meu login, qual é o meu grau de instrução, qual é a instituição que eu estudo ou trabalho, qual é o curso que eu faço ou dou aula, e a senha que eu vou ter que fazer e repetir. Após isso, eu vou lá, salvo os meus dados e eu já estou cadastrada. E aí eu venho aqui em login, né? Passo a minha identificação, né? Meu nome de usuário e a senha que eu escolhi e mando então fazer o meu login. Quando eu faço o meu login, ele vai aparecer lá em cima que eu estou logado, como Gisele Esteves Prado, eu já mostrei isso para vocês, né? E eu tenho aqui uma parte que é a parte do tutorial, né? O tutorial é se eu tiver alguma dúvida, né, em alguma apresentação, deixa eu pegar um ponteiro. Se eu tiver alguma dúvida aqui em como fazer monografia no todo, parte de monografia, periódico no todo, tal, eu venho aqui e ele vai me esclarecer essa dúvida. Bom, indo para a página inicial, vou começar a fazer minhas referências, né? Vou começar lá pelo início, e aí eu vou. Aqui sempre vai estar nessa parte aqui, sua localização, ele sempre vai dizer onde você está, né? Se você está no início, se você está dentro de uma citação, etc. Muito bem. Aí eu venho aqui já é a cara nova dele, né? Que eu falei para vocês, e. Vou tirar isso aqui de cima. Aqui está dizendo lá que eu estou logada, como Gisele Esteves Prado. Aqui ele tá avisando que ele está sendo atualizado de acordo com as normas novas, que é a norma de 2023, a 10.520. Ela teve uma mudança aí nas citações, na forma de citar. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Aqui eu tenho essa barra superior, que na verdade é bem parecida com essa barra lateral, né? Tudo que tem nessa barra superior vai ter nessa barra esquerda. Eu costumo usar mais essa da esquerda, mas tanto faz, tá? Então, esse é a cara da página inicial do More. Então, vamos começar. Eu estou aqui na página inicial, eu tenho lá início, criar referências. Quando eu mando criar referências, ele vai me abrir exatamente esse menu aqui. Esse menu, vocês veem que ele tem uma setinha ao lado de cada um, porque ele abre um submenu, né? Então, eu estou no início, eu tenho aqui todas as funcionalidades dele, tudo que eu posso fazer referência no meu trabalho, monografia no todo, parte da monografia, periódico no todo, artigo de periódico, documentos em meio eletrônico, documento jurídico, patente, partitura, são duas coisas que a gente não usa, patente e partitura, porque os nossos trabalhos não têm patente e partitura. Filmes e vídeos e slides. Então, são todas as possibilidades que eu tenho de referência. Dentro de cada um deles vai abrir um submenu, né? Então,
Dentro da monografia no todo, por exemplo, vai abrir esse submenu, né? Vai abrir livros, dicionários, enciclopédias, relatório técnico, tese, dissertações e TCCs, análise e procedimentos em normas técnicas. Vamos ver cada um deles. Bom, eu usei um livro, eu peguei um livro para fazer meu artigo, e eu não usei uma parte específica só dele, eu usei várias partes dele. Eu usei vários capítulos, eu usei várias páginas, eu usei várias coisas diferentes. Então, o que que é mais fácil fazer? Para eu não ficar fazendo uma citação de capítulo por capítulo do meu livro, eu entro nesse monografia no todo, porque eu vou citar o livro inteiro, não vou citar uma parte específica, e seleciono lá livro, por exemplo. Ah, mas eu peguei um dicionário e peguei a definição do dicionário do que era uma determinada palavra. Faço, então, a referência do dicionário e preencho todas. Cada um deles que eu abrir, ele vai me aparecer uma janela com tudo aquilo que eu tenho que preencher para poder gerar a referência de acordo com a BNT. Ah, eu usei uma enciclopédia, eu usei um relatório técnico. O que que é um relatório técnico? Ah, eu peguei um relatório sobre sustentabilidade do Porto de Santos e eu usei esse relatório. Então, eu abro lá relatório técnico. Ah, eu achei uma dissertação de mestrado muito boa, então eu vou em teses, dissertações e TCCs. Anais, o que são anais? Anais são as publicações dos artigos que foram apresentados em um congresso. Então, por exemplo, depois do Fateclog, se vocês clicarem lá aí no Google e procurarem Anais do Fateclog, vocês vão encontrar todos os artigos que já foram publicados em todas as edições do Fateclog, né? Desde o primeiro Fateclog até o último, que foi em Jundiaí no semestre passado, no ano passado, né? E os anais, eles só são publicados depois que o Congresso acaba. Porque os artigos vão ser publicados lá, vão ser apresentados no Congresso. Depois que esse Congresso terminar, então esses anais vão estar à disposição para qualquer pessoa pesquisar qualquer artigo. Ah, normas técnicas. Ah, então tá, norma técnica. O que é uma norma técnica? Por exemplo, uma NBR da BNT é uma norma técnica. Eu usei a NBR 6023, então eu ponho lá, eu vou preencher dentro de normas técnicas. Muito bem, aqui é o primeiro de monografia no todo, né? Ah, eu também posso ter, né, parte de monografia. Quando eu tenho lá parte de monografia, eu vou ter o quê? Um capítulo de um livro, um verbete específico de um trabalho, né? Então, a parte da monografia é, na verdade, um capítulo de um livro, uma página específica de um livro, tá? Então, por exemplo, tô aqui, ó. Sua localização, livros, inserir livros. Optei por fazer uma referência de um livro no todo. O que que eu preciso preencher? Eu preciso preencher tudo que estiver com asterisco, ó. Aqui tem asterisco é obrigatório, aqui tem asterisco é obrigatório, aqui é obrigatório, aqui é obrigatório, aqui é obrigatório, tá? E aí, assim, sucessivamente. Claro que mesmo não sendo obrigatório, quanto mais informações eu tiver a respeito de uma obra, melhor será. Então, vou voltar lá agora no Mor de Verdade, né? Vou voltar aqui no Mor de Verdade e vou lá para a minha página inicial. Vou lá para a minha página inicial e vou acompanhar aqui fazendo de verdade. Vou abrir aqui o meu menu. Cada vez que eu passo o meu cursor em cima, ó, ele me abre um submenu, tá vendo? Então, vamos abrir aqui. Monografia no todo, vamos fazer de um livro. Ele vai abrir aqui para mim uma janela, olha só. Essa janela tem todas as informações que obrigatoriamente eu vou ter que ter a respeito daquele livro que eu quero fazer a minha citação, né? Então, vamos lá. Tipo do autor. O livro é um livro. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para a gente pegar. Já fazer como modelo. Só um minutinho que eu já volto. Não sai daí. Por exemplo, eu peguei este livro aqui da Rita Lobo, ó. É um livro de capa dura, né? É um livro que fica em pé sozinho e tal. Mas quero fazer uma citação aqui desse livro da Rita Lobo. Eu quero citar o livro inteiro. Não quero citar uma receita especificamente, né? A gente sabe que a Rita Lobo faz receitas, né? Então aqui a gente tem algumas receitas, né? Então a gente tem aqui, é um livro muito bonito, um livro ilustrado, né? Então, a gente tem aqui, mas eu quero citar
este livro no todo, né? Então, como é que eu faço? Então, eu vou pegar todas as informações, maior parte das informações está na capa do livro. O que não estiver na capa do livro, eu abro a primeira página, a segunda página e vou atrás da ficha catalográfica, né? A ficha catalográfica normalmente está aqui, né, no verso da primeira página, não sei se vocês estão vendo. Bom, então eu vou aqui na ficha catalográfica e pego outras informações que eu não tenho. Então, vamos ver. Quem é o autor desse livro? É uma pessoa física? É um autor desconhecido? É uma empresa, uma entidade coletiva? É um órgão governamental? Não, ele é uma pessoa física, porque o autor do livro é a Rita Lobo. A responsabilidade intelectual desse livro é do autor da obra. Foi o autor da obra que é o responsável pelo que está dentro do livro. Até aí, tudo bem. Forma abreviada para mais de três autores? Esse livro tem um autor só. Então, eu posso deixar não mesmo. Quantidade de autores, eu venho aqui e ponho um. E aí, eu ponho o nome completo do primeiro autor, que é Rita Lobo, tá? Então, pus lá o primeiro nome. O nome do livro é O que tem na geladeira. Então, eu ponho lá, ponto de interrogação. Ele tem subtítulo? Tem. Ele fala assim, ó, 30 legumes e verduras em mais de 200 receitas para variar o cardápio. Isso é o subtítulo. Vou escrever? Vou. 30 legumes e verduras em mais de 200 receitas para variar o cardápio, tá? Então, esse é o subtítulo do meu livro. Na capa está escrito que é já a segunda edição. Então, eu venho aqui e ponho só o número 2. Local e cidade. Então, vamos ver o que é local e cidade. Cidade é a cidade onde fica a editora do livro. A editora do meu livro é a editora Senac. Bom, eu não sei onde que fica a editora Senac, então eu vou dar uma pista para vocês. Vocês vão lá na ficha catalográfica e vão procurar, porque em algum lugar está escrito. Todos os direitos relevados à editora Panelinha, Alameda Lorena. É editora Panelinha Senac. É Senac Editora Panelinha. O nome é Editora Panelinha, que é a editora dela. Então, ela fica em São Paulo. Olha lá. Então, editora Panelinha, traço Senac. Onde fica? Em São Paulo, tá? O ano que foi publicado isso daqui, eu vou olhar também aqui na ficha catalográfica, em algum lugar vai me dizer o ano. Rita Lobo, 2016. Então, tá lá, o ano é 2016. Número de páginas, isso aí é muito fácil. Eu venho lá na última, né? Vejo qual é o número que está marcando na última página. Mas na ficha catalográfica também tem o número de páginas. Normalmente, na ficha catalográfica aparece o número de páginas. Aqui não tem, mas eu venho aqui na última página. Segunda edição, editora Senac, editora Panelinha. Tem 351 páginas. 351 páginas. Eu ponho lá, aí série. Não tem nenhuma série. Notas. Tem nenhuma nota. Ele está online? Não. Esse livro eu pesquisei ele na mão. Eu peguei ele na mão, ele é um livro físico, então ele não está online. Então eu venho aqui agora e mando gerar referências e citações. Olha só. Lobo, Rita, o que tem na geladeira. Então, o título é em negrito, o subtítulo é sem negrito. Segunda edição São Paulo, editora Panelinha Senac, 2016, 351 páginas. Feito isso, eu copio, né? Copio, dou Ctrl C, venho num documento do Word. Deixa eu procurar um documento do Word. Procurar um documento do Word. Ele está me dificultando porque eu estou no modo apresentação aqui.
Então, eu vou abrir um documento no Word, vou pegar um documento novo, venho aqui e colo a minha primeira citação, a minha primeira referência. Saiu com um errinho aqui, põe um espaço aqui. Então, esse é a minha primeira referência, é essa. Lobo, Rita, é referência de livro, né? Então, aqui eu tenho uma, deixa eu marcar aqui. Referência de livro no todo, tá? Então, tenho lá, Italô, blá, 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 blá. Volto lá no More. Volto lá no More, gerei a referência. Aqui é a forma como eu vou citar. Segundo Lobo, 2016. E aí, é aqui que está a falta de atualização, tá? De acordo com a norma nova de 2023, não se escreve mais o nome do autor, quando tiver entre parênteses, todo em maiúsculo, ele vai ser igual, tanto fora do parênteses como dentro do parênteses, vai ser só com a primeira maiúscula. É isso aqui que lá está dizendo que está atualizando. Bom, fiz a minha primeira referência, que foi da Rita Lobo. Vou voltar lá para minha aula, né? Minha aulinha, onde eu estava mostrando para vocês, né? Então, já preenchi todos esses dados, né? Preenchi tudo que ele pede, preenchi o nome do autor, a editora, o número de páginas, já gerei a referência. E o exemplo que eu estou dando aqui é desse livro aqui, ó, do Antônio Galvão Novaes, que se chama Logística e tem como subtítulo, chama Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Distribuição, e o subtítulo é Estratégia, Operação e Avaliação. Algumas informações eu já tenho na capa do livro, né? Que é o nome completo do autor, o título, o subtítulo, a edição, ó, quarta edição revista atualizada e ampliada. Tenho a editora, né? Que é a Elsevier, mas eu peguei também uma cópia da ficha catalográfica. Olha só, Antônio Galvão, Logística e Gerenciamento de Cadeia de Distribuição, Rio de Janeiro, Elsevier, que é a cidade e o nome da editora, 2007, que é o ano da publicação, então já tenho todas as informações. E se eu não tiver alguma informação, eu procuro esse livro num site de livraria para pegar o resto que ainda falta, né? Então, aqui está o nome, o subtítulo, nome do autor, o número da edição, a cidade, a editora e o ano. Vim aqui, preenchi, né, com os dados necessários, né? Vim aqui, deixa eu pegar o meu apontador. Vim aqui, preenchi o nome do autor, Antônio Galvão Novaes, título, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Produção, subtítulo, Estratégia, Operação e Avaliação, quarta edição, cidade, Rio de Janeiro, editora Elsevier, ano 2007, 424 páginas, e só o que eu preciso, ele não está online, vou mandar gerar a referência, né? Então, são essas as informações que eu preciso, né, para poder completar a minha referência. Vou dar um Enter e ele vai aparecer aqui, ó. Novaes, Antônio Galvão, Logística e Gerenciamento. Vejam que o título está em negrito, mas o subtítulo não. Quarta edição, blá, 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 blá. E é assim que ele vai aparecer na citação. Segundo Novaes, 2007, blá, 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 blá. Esse aqui está errado. Aqui é Novaes com letra maiúscula e minúscula, né? Porque essa foi a alteração da NBR de 2023. Então, referência gerada com sucesso e a referência foi vinculada ao seu nome. Por quê? Porque eu estou logada, né? Quando eu estou logada no MOR, o MOR vai guardando as minhas referências, tudo que eu construo, né? Referência vai ser essa, a citação vai ser essa, eu copio, mas eu não tenho todas as informações do Galvão, eu procuro um site para pegar as informações que eu não tenho, por exemplo, o número de páginas. Se eu entrar numa livraria e procurar esse livro do Galvão, na parte que ele tiver detalhes da obra, ele vai dizer para você todas as informações que você precisa. O número de edição, o ano, o número de páginas, tudo isso, tá? Então, tem algumas editoras aqui que a gente pode entrar, aliás, algumas livrarias aqui que a gente pode entrar, na Amazon, na Saraiva, na Livraria Cultura, Americanas, Estante Virtual, e assim sucessivamente. Vocês podem entrar em qualquer uma dessas que vocês vão achar os livros, né? Então, eu vou deixar como atividade
para essa aula de hoje, para que vocês me entreguem. Eu vou colocar isso daí lá no grupo, né? Nossa aula está acabando, que nós já estamos com 43 minutos de aula, né? Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar. A atividade de hoje vai ser: faça as referências e citações no MOR. Vocês vão fazer a seguinte referência: vocês vão escolher um livro no todo, qualquer livro que vocês tenham em casa, e vão seguir esse passo a passo que eu ensinei aqui na aula para fazer referência de um livro no todo e vão mandar lá no Teams. Eu já vou deixar no Teams essa atividade, que vai ser a atividade da aula 3, tá? Aula 3, então, a atividade vai ser fazer uma referência de um livro no todo no MOR. Eu deixei aqui um exemplo, né, desse livro que se chama Engenharia Ambiental, Fundamentos de Sustentabilidade do Projeto, e pus já o autor incluído no texto, Mihelcik e Zimmermann, 2012, e já deixei aí a primeira citação pronta. É exatamente isso que vocês vão ter que fazer, só que dentro desse quadro vermelho onde está o meu exemplo, vocês vão colocar a resposta de vocês com o livro que vocês escolheram. Tá certo, pessoal? Bom, visto isso, né, vamos lá. Na próxima aula, eu vou continuar falando sobre referência, que é na aula que eu já vou gravar aqui na sequência, a gente vai ver outros tipos de referência, tá? Ah, Deixa eu parar de compartilhar e voltar aqui. Então, aí a gente vai ver outros tipos de referências e a gente vai, então, só vou mostrar o livro da Rita Lobo, eu não sei se apareceu aquela hora. O livro da Rita Lobo que eu fiz, o modelo é esse aqui, tá? E o que eu tirei informações a mais sobre o livro tá aqui, né? Nessa parte, tá muito, muito claro, né? Aqui nessa parte, tá? A luz tá batendo em cima, não tá dando para ver nada. Bom, mas nessa parte aqui está escrito outras informações sobre o livro, mas se eu quisesse ter informações mais detalhadas, é só procurar esse livro dentro de uma livraria virtual, que vocês vão encontrar todos os dados do livro que vocês estão fazendo a referência, tá? Eu vou parar essa aula por aqui, a gente já está com 46 minutos de aula, e eu vou pôr essa aula no YouTube ainda hoje, e mandar para vocês o link. E já vou fazer na sequência a minha aula 4, que eu vou continuar falando então de referências. Então, pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo aqui, muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o final. E se vocês não entenderam alguma coisa, mandem as dúvidas de vocês no grupo da gente. Não me manda no privado, porque, gente, é impossível acompanhar mensagens no privado. Eu recebo muitas mensagens diariamente. Então, eu prefiro que vocês mandem a dúvida de vocês no grupo, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega também. Então, ao mesmo tempo que eu estou solucionando sua dúvida, eu posso estar solucionando a dúvida de outra pessoa. E aí, já vou pedir para você aquelas coisas. Vou dar uma de youtuber e vou falar: ó, gente, por favor, sigam a minha página, compartilhem, ativem o sininho, né? Inscrevam-se, divulguem, compartilhem, que é para a gente sempre poder ter mais acessos aí, mais gente sabendo como é o correto de se fazer um artigo, um trabalho acadêmico, uma referência, uma citação, uma coisa assim, tá bom? Faço isso muito de coração, gosto muito dessa parte, então divulguem o meu trabalho. É só isso que eu peço para vocês, tá bom? Obrigada, então, e até a próxima aula.